Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os assessores desta comissão. Vamos então dar início à audição da Agência de Gestão da Tesouraria da Dívida Pública no âmbito do Plano de Atividades. Cumprimento o Dr. Pedro Cabeços, Presidente do Conselho de Administração, a Dra. Márcia Rodrigues Vogal e o Dr. Rui Amaral, também Vogal. Esta audição irá ser composta por uma intervenção inicial de 10 minutos. Posteriormente irá seguir-se uma primeira ronda de 5 minutos de questões dos grupos parlamentares com resposta individualizada e posteriormente dará lugar a uma segunda ronda de 2 minutos por grupo parlamentar com resposta conjunta no final. E, portanto, sem mais demoras, vamos então dar início a esta audição. Portanto, com a intervenção do Dr. Pedro Cabeços, tem 10 minutos, tem a palavra. Muito obrigado e muito boa tarde, Sr. Presidente e senhores e senhoras deputados. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite e a oportunidade de poder relatar sobre a atividade do IGCP. Preparámos uma apresentação que está a ser projetada acima, com os aspectos mais relevantes da nossa atividade no último ano e meio. Portanto, aqui só um ponto sumário da agenda que nós vamos cobrir e passar já de seguida ao enquadramento macroeconómico que nós vamos tentar enquadrar 2024 e o primeiro semestre de 2025. Portanto, o contexto macroeconómico externo em 2024 e na primeira metade de 2025 continua a ser marcado pelos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, assim como pela alteração estrutural na orientação estratégica e comercial dos Estados Unidos desde a eleição de novembro de 2024. A persistência de um quadro de incerteza económica, a par da redução da taxa de inflação para níveis cada vez mais próximos do objetivo de estabilidade de preços, contribuiu para que a política monetária dos principais bancos centrais assumisse no último ano e meio um perfil mais acomodatício. Como podemos ver no gráfico da direita, o Banco Central Europeu reduziu de forma sucessiva a taxa da facilidade permanente de depósitos de 4% em julho de 2024 para 2% em julho deste ano. Acabou de manter as taxas na reunião de há horas, com a expectativa que se mantenha mais ou menos inalterada durante o próximo ano. Já no caso do FED dos Estados Unidos, iniciaram um ciclo de descida de taxas um bocadinho mais tarde e tendo reduzido as taxas de 5,5% em setembro, para, neste momento, situar em 4,375. Neste momento, o mercado desconta aproximadamente 1% de cortes de taxas no próximo ano. O ambiente de maior volatilidade nos mercados internacionais, em particular no final de 2024 e 2025, é evidente no gráfico da esquerda, que nos mostra o MOVE, que é um indicador de volatilidade do mercado acionista. Do mercado acionista, peço desculpa. Neste contexto, observou-se nos principais países uma maior inclinação das curvas de rendimento. Nesse sentido, as ilhas de dívida portuguesa registaram uma subida, bem como um aumento da inclinação da curva, visível no gráfico do meio. A linha azul em baixo é 2023 e 2025 é que está azul mais escuro. Os títulos com maturidades a 30 anos aumentaram 78 pontos base face a janeiro de 2024, enquanto que a maturidade dos 10 anos sofreu um agravamento de 63 pontos base. Como podemos deduzir do gráfico desta direita, que mostra os spreads de Portugal face a vários comparativos, esta subida deviu-se sobretudo a um aumento das yields da Alemanha, que é considerado o benchmark europeu, já que os spreads de crédito de Portugal mostram uma tendência claramente positiva, de descida neste caso. O diferencial de maturidade dos 10 anos situa-se atualmente, e isto obviamente são preços, ou são taxas desta manhã, nos 42 pontos base, que são menos 3 pontos base do que no final de 2024 e menos 20 pontos base face ao final de 2023. No que respeita ao spread de crédito nos 30 anos, situa-se agora nos 70 pontos base, o que compara com 85 pontos base no final de 2024 e 105 pontos base no final de 2023. Isto, na nossa opinião, demonstra, é um desempenho assinalável da dívida pública portuguesa.
Passando para a trajetória da dívida. Portanto, a redução dos spreads de crédito da dívida pública portuguesa reflete precisamente as perspectivas mais favoráveis para a economia portuguesa e para as finanças públicas do nosso país, decorrente, nomeadamente, da continuação da trajetória de redução do rácio da dívida em percentagem do PIB de 97,7% em 2023 para 94,9% em 2024. Neste momento, as previsões das principais instituições financeiras internacionais e domésticas apontam para que em 2025 se registre uma redução adicional para 92%. E, sobretudo, salientar que esta perspectiva de redução continua até 2030. Neste contexto, o rating da República Portuguesa melhorou significativamente nos últimos anos, com todas as agências a atribuir a mutação à dívida pública portuguesa de pelo menos A- a partir de março de 2004, permitindo uma reentrada no índice FTSE Russell World Government Bond depois do interregno de 12 anos. Isto foi, obviamente, um marco muito importante para a dívida pública portuguesa, já que permitiu alargar a base de investidores internacionais, o que traz benefícios estruturais tanto para o custo como para a liquidez da dívida portuguesa. Mais recentemente, a agência Standard & Poor's, pela segunda vez, fez um upgrade do rating da dívida portuguesa para o nível de A+. Este upgrade foi justificado, e coto aqui aquilo que disse a Standard & Poor's, pela expectativa de redução do endividamento externo, pela manutenção de uma trajetória orçamental sólida e expectativa de redução da dívida do Estado. Só outra nota, com este upgrade, Portugal fica neste momento com um rating acima da Espanha, tanto como pela Moody's como pela S&P. Passando agora ao problema de financiamento, gostava de enquadrar só a atuação do GCP. O GCP, portanto, a gestão do financiamento e da dívida pública está subordinada aos princípios definidos na Lei Quadro da Dívida, Lei nº 7 de 1998, devendo o IGCP assegurar o financiamento requerido pela execução orçamental, de modo a minimizar os custos diretos e indiretos numa perspectiva de longo prazo e garantir a sua distribuição de forma equilibrada pelos vários orçamentos anuais, evitando uma excessiva concentração temporal das amortizações e exposição a riscos excessivos. Este slide diz respeito ao programa de financiamento de 2024, em que as necessidades de financiamento se situaram nos 19,6 milhões, essencialmente metade diz respeito às necessidades de liquidez de financiamento e a outra metade a amortizações de dívida de médio e longo prazo. Esta estratégia foi alterada durante o ano, face, por um lado, à redução da despesa líquida com a aquisição de ativos financeiros e, por outro lado, através de uma recompra de 1,2 mil milhões de euros. A concretização do programa de financiamento de 2004, como é hábito, assentou sobretudo em emissões sindicadas e leilões, neste caso concreto, 2 novas emissões de benchmark, nos 10 anos e 30 anos, 6 leilões de obrigações de tesouro, prefazendo um total de 15,3 mil milhões de euros. As emissões foram superiores ao que inicialmente estava previsto, dada a redução entre financiamento via bilhetes de tesouro e certificados de aforo. Em relação a 2025, em linha com 2024 novamente, as necessidades de financiamento estiveram sobretudo a ver com as necessidades de financiamento e com o refinanciamento de dívida de médio e longo prazo, situam-se em 2025 em 33 mil milhões. Houve uma ligeira redução face àquilo que estava inicialmente previsto de 1,2 mil milhões, dada a recompra de uma OT no final de 2024, antes da publicação, depois da publicação do programa de financiamento. Novamente, tal como em 2024, procedemos à emissão de até ao momento, de duas novas emissões sindicadas, nos 10 anos e nos 15 anos, e 6 leilões de OTs, no total, neste momento, de 15,3 mil milhões. Realizámos igualmente 6 emissões de bilhetes de tesouro e foram emitidos em termos líquidos 2,4 mil milhões de certificados de aforo e certificados de tesouro. Queria só destacar a emissão, pela primeira vez em 6 anos, de uma OTRV, neste caso a OTRV 2031, que foi subscrita por um total de 24 mil investidores de retalho, portanto, domésticos.
Peço desculpa. Ok. A estratégia prosseguida nos programas de financiamento permitiu, nos últimos anos, assegurar que a maturidade média do estoque da dívida permanecesse acima dos 7 anos, como se pode ver no gráfico da esquerda, e, simultaneamente, permitiu uma redução do custo das emissões, pese embora o contexto de mercado de subida das taxas de juros de médio e longo prazo nestes 2 últimos anos, patente no gráfico do lado direito. Portanto, nos últimos anos, a gestão da dívida enfrentou um desafio adicional, que eu queria referir aqui, que teve a ver com o deleveraging, ou a desalavancagem do balanço do BCE, que reduziu em montantes importantes, neste caso 227 mil milhões no caso do APP e 120 mil milhões no caso do PEP, e esta redução da procura está evidenciada neste gráfico, em que há uma substituição clara daquilo que nós chamamos do setor oficial por investidores privados. Eu gostaria só aqui de destacar o trabalho que o IGCP realizou nestes últimos anos junto dos investidores internacionais, e tenho só 2 números que vou elencar muito rapidamente, que nós reunimos nos últimos 2 anos com mais de 100 investidores bilateralmente no sentido de promover a dívida portuguesa. Na persecução dos objetivos de minimização do custo da dívida, é importante a interação diária com aquilo que nós chamamos de primary dealers, que é o grupo de bancos nacionais e internacionais com quem nós trabalhamos no dia-a-dia, e num conjunto de regras relativa à sua atuação no mercado de dívida portuguesa. O objetivo principal aqui é a redução dos custos de transação, medido neste gráfico pelo bid-offer cobrado ou cotado pelos primary dealers nas várias plataformas. Eu só lembrar a importância da entrada, da inclusão no índice que eu referi há pouco, que permitiu, como vemos no gráfico, uma subida da liquidez, medida novamente pelo bid-offer. O gráfico 18 mostra-nos a configuração e diversidade dos diferentes instrumentos de dívida, tendo por objetivo, novamente, a minimização dos custos diretos e indiretos numa perspectiva de longo prazo. Notava neste gráfico um acréscimo da dívida institucional e de retalho, nomeadamente em 2023, e a importância dos empréstimos oficiais. Em relação a um dos objetivos da nossa gestão, prende-se com o alisamento do perfil de reembolsos da dívida, dado a sua importância para uma redução do risco de financiamento, que está no gráfico seguinte, da República Portuguesa. O risco de refinanciamento é muito simplesmente calculado com a percentagem de dívida a ser refinanciada no próximo ano, no caso do lado esquerdo, onde Portugal, neste momento, está nos mínimos em comparação com os nossos parceiros europeus, e no lado direito, o montante de dívida a ser refinanciado nos próximos 5 anos, onde nós comparamos novamente relativamente bem com os nossos principais parceiros europeus. Passando rapidamente para a gestão da tesouraria, que é um dos outros objetivos para o IGCP, o objetivo principal aqui é manter um nível de liquidez prudente que atenda às condições gerais de mercado e de financiamento do Estado português, procurando ao mesmo tempo a redução dos encargos financeiros associado à sua manutenção e tentando otimizar o custo e o saldo médio desta tesouraria. Nós nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, nomeadamente, nós assinámos vários documentos, contratos bilaterais com várias entidades, vários bancos internacionais e nacionais, com o objetivo de gerir o mais eficientemente possível a liquidez de curto prazo e reduzir ao máximo o custo associado a esta. Uma palavra para o financiamento a retalho, que é obviamente muito importante, e aqui mostra precisamente a importância desse financiamento no financiamento da República. Um dos objetivos do financiamento a retalho é disponibilizar diferentes alternativas de investimento para as poupanças das famílias. Aqui o principal objetivo é modernizar todo o sistema de financiamento a retalho, modernizar o âmbito e o alcance dos canais digitais, promovendo a melhoria da jornada do cliente e a acessibilidade universal aos produtos e qualidade do serviço prestado. Nós aqui contamos com várias parcerias estratégicas com diversas entidades, nomeadamente o CTT, a ESPAP, a ARTE, com o objetivo de gerir da melhor maneira o financiamento a retalho.
Ainda neste sentido, um plano que é extremamente importante, dado a importância da atualização dos dados que tem para o Instituto na gestão da rede de retalho. Nós começámos a trabalhar nisto em 2022 e depois, enquadrado pela Instrução número 1 de 2023, alertámos os titulares das contas para manterem os seus dados permanentemente atualizados. Foi em 2023, novamente, implementado um plano de comunicação tendo como vista este objetivo e em maio de 2025, reformulámos o plano e envolvemos novas medidas que complementam as que já tinham sido implementadas, bem como a sua calendarização. O progresso foi feito nos últimos 3 anos, foi bastante positivo. Só 2 números, passámos em 2022 de 26 mil aforristas com os dados atualizados para, em junho deste ano, a 577 mil. Um último ponto, e correndo o risco de me estender um bocadinho demasiado, tem a ver com o ponto da desmaterialização. A desmaterialização é obrigatória neste momento até 2029 e nós consideramos que, ao atualizarmos, no processo de atualização dos dados dos aforristas, contribuirá decisivamente para a atualização dos dados, já que exige a deslocação das pessoas aos vários pontos de atualização. Uma última palavra, muito rapidamente, e vou referir, dada a importância que este projeto tem para o IGCP, que é o nosso projeto de digitalização, ou projeto de transformação digital do IGCP, que nós damos o nome de TDX, e vou só referir porque é um projeto que incide, na sua grande maioria, sobre uma rede de serviço ao retalho que já está bastante ultrapassada. Portanto, os grandes objetivos do TDX são melhorar os processos de gestão da carteira de dívida da tesouraria, os processos de previsão da tesouraria, elevar a experiência dos diferentes clientes e stakeholders do IGCP e modernizar progressos e recursos e garantir a segurança, obviamente, dos nossos aforristas. Prevemos que este processo de transformação digital esteja terminado no segundo semestre de 2029. Assim termino. Muito obrigado. Peço já desculpa pela demora. Agradeço. Muito obrigado, Dr. Pedro de Cabeços. Passamos então à primeira ronda com o Grupo Parlamentar do PSD, deputado Rui Rocha Pereira. Tem a palavra 5 minutos. Aproveito por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os meus caros colegas deputados e o Dr. Pedro Cabeços, a Dra. Márcia Rodrigues e o Dr. Rui Amaral, e gostaria de fazer um pequeno enquadramento na minha intervenção. Ou seja, depois do Partido Socialista, em 2011, deixar o país à beira da bancarrota, Portugal teve que recorrer a um programa de assistência financeira para evitar o colapso económico, pois os investidores e os mercados financeiros não emprestavam mais fundos por falta de confiança. A governação do PSD-CDS iniciou um processo de regularização das contas públicas e da dívida pública. À data, ouviam-se vozes críticas quanto ao caminho seguido para a consolidação das contas públicas, inclusive alguns referiam que não se deveria pagar a dívida, mas ainda bem que hoje muitos desses já estão de acordo com a estratégia então adotada. A partir de 2015, iniciou-se uma trajetória descendente da percentagem da dívida pública relativamente ao PIB, atingindo o valor de 94,9% em 2024. As agências de rating presentemente avaliam Portugal em nível equivalente ou superior a A-, tendo contribuído para esta avaliação não só a melhoria da consolidação sustentada das finanças públicas, a redução do endividamento externo, a solidez do sistema bancário e a melhoria do desempenho económico, não podendo-se dissociar estas melhorias do rumo imprimido pela ação governativa do Governo da AD, que gera confiança nos mercados. A S&P foi a última agência a avaliar o rating a 29 de agosto, tendo melhorado a classificação de A para A+, apenas 6 meses após outra subida. A Agência de Notação Financeira afirma que a melhoria de rating resulta da política orçamental prudente e sólida que Portugal tem seguido, alinhando-se com o Governo na perspectiva de excedente orçamental este ano. Estas decisões de rating colocaram o rating da República Portuguesa num nível de investimento elevado e determinante para o alargamento da base de investidores para a redução do prémio de risco. De salientar que o rating da
S&P, na Europa, apenas 9 países da zona euro têm uma notação superior a Portugal, sendo que países como Espanha e Itália apresentam hoje o rating inferior. Após esta contextualização, gostaria de colocar algumas questões. Que instrumentos pensam utilizar para garantir uma gestão eficiente da dívida pública, de forma a dar cumprimento à meta constante no plano orçamental da Estrutura Nacional de Médio Prazo 2025-2028, que pretende alcançar um rácio da dívida relativamente ao PIB de 83,2% em 2028? Qual é o mix de instrumentos a utilizar? Uma segunda questão, que é uma redução de intervenção do BCE, traduziu-se numa diminuição do montante tido pelo Eurosistema, em termos relativos, passou de 51% em 2023 para 47% em 2024, e em face da redução da compra de dívida pelo BCE, será necessário a diversificação da base de investidores. Que estratégia o IGCP pretende implementar para conseguir esse objetivo? Uma terceira questão, os produtos da Forro destinados ao retalho representam cerca de 16% do estoque global da dívida direta do Estado, sendo detidos por aproximadamente 1 milhão de clientes particulares. As famílias nunca detiveram tanta dívida pública. Está previsto o alargamento dos canais de distribuição presentemente limitado ao CTT, ao Banco BIG e a também subscrição nas lojas de cidadãos. E este alargamento de canais de comercialização aumentará a concorrência e potenciará a captação de novos clientes. Gostaria de saber se está previsto ainda para este ano a celebração de novos contratos de distribuição com entidades financeiras. Uma quarta questão. A última emissão das obrigações do Tesouro de rendimento variável, cujo período de subscrição decorreu de 2 a 15 de julho, colocou cerca de 60% dos 1.000 milhões previstos. O que justifica esta pouca adesão? Ponderam alterar o produto para o tornar mais atrativo? E uma quinta questão. Portanto, o Governo mudou hoje uma regra com décadas por publicação de uma portaria que elimina uma das principais dificuldades enfrentadas pelos herdeiros dos subscritores certificados de Aforro Série A, e isto foi mais um passo na modernização dos serviços do IGCP. Qual o grau de execução da transformação digital prevista no plano de atividades e orçamento de 2025 a 2028? Também gostaria de saber uma nova questão relativamente como é que o IGCP pretende posicionar-se e atuar a um crescente foco dos investidores em critérios ESG. São estas as questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Pedro Cabeços. Tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero. Portanto, em relação aos instrumentos de gestão da dívida pública, o IGCP socorre-se daqueles instrumentos do ponto de vista o grande bolo da dívida portuguesa. Vamos continuar a recorrer aos mesmos instrumentos que temos recorrido até agora, nomeadamente, fora do financiamento a retalho, as OTs e os bilhetes de tesouro. Como referi, temos um programa de papel comercial que assinámos o ano passado, que permite suprir condições de liquidez mais adversas no muito curto prazo. Assinámos também um programa de MTNs, Medium Term Notes, ainda este ano, e esse programa pretende oferecer alguma flexibilidade adicional ao nosso programa de financiamento. Novamente, o mais importante é obrigações de tesouro e bilhetes de tesouro são, e na nossa perspectiva, deverão continuar a ser no futuro próximo a principal fonte de financiamento do IGCP e da República Portuguesa. No que respeita à segunda questão, relativa à intervenção do Banco Central Europeu, e como é que nós vamos diversificar a base de investidores? Eu penso que é a continuação do trabalho que tem vindo a ser feito desde quase sempre. É obviamente importante estabelecer relações com esses investidores. Há investidores que pela sua dimensão e pela reduzida dimensão da dívida portuguesa no mercado de dívida total,
não incluem Portugal nas suas decisões de investimento. É, obviamente, necessário, é o trabalho que nós temos feito, que eu referi nas mais de 100 reuniões que nós tivemos no último ano e meio, a estar junto desses investidores e perceber, fazer uma pergunta simples, que é o que é que nós precisamos de fazer para vocês se interessarem pela nossa dívida. Em relação aos produtos de aforo, existe, de facto, houve um esforço de alargamento dos canais de distribuição. É, neste momento, possível para qualquer instituição financeira, qualquer banco português, começar a distribuir, para além do Banco Big, obviamente, começar a distribuir certificados de aforo. Obviamente, é uma estratégia que se tem de enquadrar na estratégia de cada um dos bancos, mas em termos da disponibilidade do IGCP para como fazer esta distribuição toda. Penso que seria bastante benéfico. Em relação às OTRVs, nós tivemos, o objetivo pessoal da OTRV era oferecer aos aforristas que detinham a OTRV, que maturou 2 dias depois, 3 dias depois do início desta OTRV, a mesma alternativa de investimento. Naturalmente que as condições que foram oferecidas eu digo naturalmente porque a última vez, em 2019, que nós oferecemos aos investidores desta sociedade, a dívida portuguesa tinha uma yield bastante mais elevada. É, obviamente, importante para que nós tenhamos uma fonte de financiamento que seja consistente a vários níveis, sendo que um desses níveis é a nível de preço. Portanto, neste momento, e graças ao trabalho de toda a gente, esse nível não é tão atrativo. Eu penso que tem um bocadinho a ver com isso. Em relação ao que referiu do prémio, a possibilidade do prémio dos certificados de aforo em caso em que, quando haja um herdeiro, ser pago em numerário, é de facto muito mais fácil para nós e para os aforristas. Ou seja, o aforrista pode, se tivesse um certificado da série A, poderia manter isso, mas depois teria de receber o prémio, uma vez que a série já não existe, numa série F. Portanto, assim podemos pagar em dinheiro e não existe a dificuldade adicional de ter uma nova série. Relativamente à sua questão do TDX, ou do processo de transformação digital, nós encontramos neste momento em fase de diálogo concorrencial. Estamos em diálogo com 3 entidades e contamos até a final do próximo semestre a escolher uma delas para começar a trabalhar connosco e implementar esse programa nos próximos 3 anos. Em relação às obrigações, vulgarmente conhecidas por obrigações verdes, nós temos, de facto, essa intenção. Existe um enquadramento para esse tipo de emissão. Agora, a questão principal, eu penso que tem a ver com, novamente, voltando ao ponto primeiro, uma concentração naquela parte do financiamento onde nós temos de oferecer liquidez aos investidores. E estar a colocar uma obrigação verde no mercado e nunca mais lhe tocar é uma coisa que os investidores genericamente não apreciam. Portanto, preferimos colocar essa liquidez onde ela é, de facto, mais necessária. Obviamente é uma coisa que nós estamos a trabalhar e que faz sentido, mas precisamos ter toda uma infraestrutura que o permita. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Cabeços. Passa então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Deputado João Ribeiro, tem 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Presidente do Conselho de Administração do IGCP, o Dr. Pedro Cabeços, a Dra. Márcia Rodrigues e o Dr. Rui Amaral, e agradecer a vossa presença aqui. Como já bem referiu na sua apresentação, estamos num contexto internacional de bastante incerteza e eu fazia logo a primeira pergunta relativamente à inflação, se, na vossa opinião, é uma situação que está controlada ou será que estamos só aqui a passar por uma acalmia antes de uma nova tempestade? Qual é a vossa opinião e o que é que estão a fazer para, eventualmente, nos prepararmos para isso? Também, relativamente às taxas de juros, uma pergunta muito concreta. As taxas de juros de referência do Banco Central baixaram. Essa situação, quando elas baixam, favorece
a atratividade por a dívida pública portuguesa ou é ao contrário, ou seja, quanto mais alta está, e também como é que vocês conseguem adaptar-se a isso, ou seja, para também percebermos aqui o que é quais são os riscos de uma subida ou de uma descida. Depois também não podemos esquecer esta situação que aconteceu recentemente na Polónia, toda esta situação internacional de muita fragilidade, qual é a resiliência que acha que Portugal tem, que nós nos podemos preparar, como é que nos podemos preparar? E também outra situação internacional, o mercado francês, que está a passar uma situação política, financeira muito complicada, para não dizer muito difícil e eventualmente à beira de um precipício, e sendo um mercado muito importante para Portugal, como é que nós nos estamos a preparar, se conseguimos sentir o mínimo de impacto possível ou se temos que nos preparar para um impacto mais forte. Depois também perguntar um pouco, já falou aqui tão bem, relativamente à transformação digital, e está agora na voga, com a reforma do Estado, fala-se de transformação digital. Uma pergunta também relativamente a isto, quais são as dificuldades que vocês estão a sentir mais em fazer essa transição digital? Se os aforristas podem esperar aqui alguns contratempos com essa transformação digital, ou não, ou isto vai ajudar a que tudo funcione mais rápido, que seja mais acessível a nossa dívida, e também se conseguimos cumprir padrões de cibersegurança, padrões de não haver branqueamento de capitais. Todos nós sabemos que há não muito tempo atrás chegámos aos CTT para adquirir certificados da Forro e facilmente não nos perguntavam de onde é que aquele dinheiro veio. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Depois também já falou aqui um pouco, mas nós temos recebido bastantes reclamações de herdeiros quando infelizmente, não é, os titulares falecem e os seus herdeiros querem ter acesso àquelas poupanças, têm muitas dificuldades. Com esta transição digital, essas dificuldades vão ser ultrapassadas, não vão? O que é que as pessoas podem esperar? Também fazer aqui uma pergunta que tenho feito correr muita tinta, mas de uma forma mais abrangente e não olhar só para um bocadinho. Falo das SEDICs, que foi muito falado, aquela questão da eventual maquilhagem da dívida pública que no final do ano se comprava. A pergunta que lhe faço é, desde quando é que existem estes SEDICs? Eu tenho a ideia que é desde 2007, por aquilo que pesquisei, e como é que ela tem sido utilizada? Se realmente é só utilizada no final do ano, se é utilizada ao longo do ano, eu acho que é uma questão lógica, não faz sentido haver tesouraria nas empresas públicas e estar o Estado a financiar-se fora. Ou seja, é uma questão lógica, mas essas empresas depois também têm um benefício real, ou não, é mesmo só uma questão de tesouraria olhando para o Estado como um todo. Ou seja, vamos aqui desmistificar, tem havido aquele lado que diz não houve maquilhagem nenhuma e aquele lado que diz, ou ao contrário, que houve maquilhagem. Não, vamos aqui esclarecer quem nos está a ver e que nos vai ouvir de certeza, se isto é um instrumento bom, se faz sentido, se não faz sentido na vossa opinião, e se é utilizado também ao longo do ano, ou se é utilizado só naquela altura do ano. E ainda aqui mais uma questão, e aproveitando a visita do nosso Primeiro-Ministro à Ásia, concretamente esteve na China também, em 2019 o IGCP realizou uma emissão de dívida, as chamadas Panda Bonds, em moeda chinesa. Eventualmente, era há 3 anos, eles devem ter sido reembolsada. A minha questão é, se esteve dentro dessa aplicação, ou dessa emissão de dívida, se foi uma boa experiência, se é uma situação a repetir-se ou não, para aquilo que eu vi, neste momento nós não temos não emitimos dívida em nenhuma moeda sem ser euro, se faz sentido vir a ter, aliás, porque temos reparado que aqueles que naturalmente são os nossos aliados, não é, o mundo ocidental está a perder peso relativamente àqueles que não são naturalmente os nossos aliados, faz sentido nós sermos aliados de todos no que financeiramente faz sentido. E deixaria só estas perguntas depois na segunda ronda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Sr. Dr. Pedro Cabeços. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Vou tentar responder a todas as suas perguntas. Peço desde já desculpa se não conseguir. Em relação aos dados da inflação, de facto, a inflação neste momento está bastante controlada, perto dos níveis que os bancos centrais pretendem. Agora, existem, de facto, riscos relativamente à perspectiva futura de inflação. Olhando para a inclinação da curva que eu referi no princípio da minha apresentação, eu
penso que o mercado desconta uma subida da inflação. Vem ela por uma questão relacionada com as novas políticas comerciais dos Estados Unidos, quer por um aumento do prémio de risco. Portanto, concordaria consigo que é possível que a inflação venha a subir a médio e longo prazo. E, de facto, se nós olharmos para as forwards de inflação, já se nota alguma subida dessa inflação. Relativamente à sua pergunta, o benefício que nós podemos retirar das taxas, do corte das taxas do BCE, é sempre benéfico, ou seja, quanto mais curto for o financiamento da República, mais nós beneficiamos dessa redução das taxas. Mas se nós pensarmos nas partes mais longas da curva, essa relação nem sempre é óbvia, ou seja, nós podemos ter uma situação em que os bancos centrais cortam as taxas e a curva fica mais inclinada, por descontar nomeadamente a inflação, ou podemos ter, caso o mercado desconte uma descida do crescimento, ou que a descida das taxas não é suficiente para promover o crescimento, pode haver uma redução das taxas na parte mais longa da curva e, portanto, nesse caso, Portugal beneficiaria disso. Portanto, o efeito não é minimamente mecânico e depende de muitos outros fatores, portanto, não lhe consigo, infelizmente, dar uma resposta. No que diz respeito à questão da resiliência face ao que está a acontecer, que começou a acontecer ontem na Polónia, mas penso que nós podemos enquadrar no que tem tudo o que está a acontecer em torno da Rússia. Novamente, isto é um risco, esse risco genericamente tem dois efeitos, ou poderá ter dois efeitos. Um dos efeitos é os investidores procuram ativos que tenham muita qualidade. Isso, genericamente, no caso europeu, é o caso da Alemanha. Neste momento, Portugal não se afasta tanto da Alemanha. Portanto, eu não considero descabido um cenário em que os investidores deixam, por exemplo, ou começam a vender, por exemplo, dívida francesa e começam a comprar dívida portuguesa. Não me parece todo descabido. Há 10 anos atrás, sim, pensaria que esse efeito não se veria. Em relação à França, mais concretamente, o problema que a França tem neste momento foi o problema que nós já tivemos e com o qual lidamos bastante bem. As palavras que utilizou foi à beira do precipício. Eu acho que não só Portugal tem neste momento condições para dar resposta a esse tipo de situações condições muito mais sólidas, como também a nível europeu existe toda uma infraestrutura através dos programas de compras que estão agora a acabar, ou que começaram agora a acabar, para suportar a dívida francesa. Obviamente são dimensões diferentes. A Itália, há uns anos atrás, não teve o bailout que teve Portugal ou a Grécia, mas é uma dimensão diferente, como deverá imaginar. Portanto, eu acho, novamente, que nós estamos em muito melhores condições do que estaríamos há alguns anos atrás, mas dizer que não vamos ser afetados parecia-me imprudente da nossa parte. Em relação à transição digital, são processos complicados. Os sistemas no IGCP são, infelizmente, sistemas muito antigos e daí esta demora de praticamente 4 anos e meio que nós começámos a trabalhar no TDX, para tentar acautelar não só o desenvolvimento de todos esses processos, mas como também responder àquelas suas necessidades dos aforristas, nomeadamente não ter situações como aquela que vivemos no verão de 2023, em que o sistema Aforronet teve de ser fechado por uma questão, não de cibersegurança, mas por uma questão de um aforrista ter entrado na conta de outro aforrista. Portanto, eu gostava muito de dizer que não vamos ter precalços, mas obviamente é um movimento difícil e estamos a fazer todo este trabalho preparatório vai no sentido, precisamente, de evitar que esses percalços se materializem. Em relação à questão dos herdeiros, é um problema que nós temos. Os problemas da habilitação de herdeiros são questões complexas, são questões em que os herdeiros têm muita opcionalidade em termos de como querem receber esse dinheiro, em comparação, nomeadamente, com os bancos. Eu penso que o TDX, tornando todo este processo digital, é garantidamente um passo na direção certa, no sentido de ultrapassarmos o tempo de demora que, para nós, obviamente, não é desejável. E queremos reduzir isso o mais que possamos.
Em relação aos CEDICs, os CEDICs são um instrumento que permite... Para terminar. Pronto. Pode. Ok. Portanto, em relação aos CEDICs, o CEDIC é um instrumento que é usado o ano inteiro, tem uma utilização diária, estou a dizer diária, não sei exatamente se é utilizado todos os dias, mas tem uma utilização extremamente regular. Potencialmente, no final do ano, existe uma subida dos montantes. Eu acho que o aspecto importante em relação aos CEDICs é que os CEDICs são uma forma de financiamento, de transformar tesouraria disponível nos cofres do Estado em financiamento para o Estado, para responder às necessidades de financiamento. Muito obrigado, Dr. Pedro Cabeços. Passa então ao grupo parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Joana Lima tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do IGCP, Dr. Pedro Cabeços, assim como a Dra. Márcia Rodrigues e o Dr. Rui Amaral, em meu nome e em nome, claro, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu iria começar a minha intervenção, mas antes gostaria de fazer aqui uma referência ao Sr. Deputado Rui Rocha, do PSD, que quis brindar o início da sua intervenção no Partido Socialista, Sr. Deputado, mas eu também vou lembrá-lo alguns indicadores muito importantes para que o Sr. Deputado também fique com eles em memória. Em 2015, 4 anos depois de vocês governarem o país, o rastro da dívida pública correspondia a 130% do PIB. Era o terceiro país, 4 anos depois de vocês... Sr. Deputado. O mais elevado da União Europeia. É que 4 anos depois, o PS, 2019, 4 anos depois, a dívida foi reduzida em 15 pontos percentuais. Portanto, Sr. Deputado, em 2023, alcançamos um marco histórico ao situar o rastro da dívida pública abaixo de 100% pela primeira vez desde 2009. Portanto, Sr. Deputado, Portugal saiu assim do conjunto de países mais endividados da União Europeia e passou nesse ano a ser o 9º país com os encargos em juros mais baixos da União Europeia. Portanto, Sr. Deputado, nós temos muito orgulho do trabalho que fizemos durante os anos que tivemos à frente. Tomara que lhes corra tão bem neste capítulo como correu ao Partido Socialista. Agora, Sr. Presidente, já vários temas foram aqui abordados, nomeadamente os CEDICs e outros. Também tenho aqui uma referência a esses temas e vou fazê-la na mesma, tentando reformular a pergunta para que me possa abordar de outra forma. Qualquer das formas, dizer-lhe que o Programa de Financiamento para 2025 prevê o aumento das necessidades de financiamento do Estado, quer tanto devido a um aumento da aquisição líquida de ativos financeiros, como devido à amortização de obrigações de tesouro. Isso vai implicar aumentar o recurso a obrigações de tesouro de 14 mil milhões para 20 mil milhões, mais 46%. E a pergunta que lhe quero deixar relativamente a isto é: como é que pretende o IGCP assegurar a procura por este instrumento, especialmente num contexto, como até o Sr. Presidente já referiu, de um crescente nervosismo nos mercados financeiros? Depois, segundo o IGCP, o lançamento do novo programa Eurocommercial Paper em dezembro de 2024, bem como do novo programa do Euro Medium Term Notes em 2025, permitirão explorar a emissão de títulos em euros e diferentes moedas, respectivamente de curto, médio e longo prazo. Como é que o IGCP tem aproveitado estes programas? Registra-se que este é o primeiro ano, em muitos, em que as emissões programadas de bilhetes de tesouro têm o prazo de 11 para 12 meses, antes de 6 para 7 meses. Qual o motivo para esta mudança de estratégia? Relativamente ao CEDIC, também tenho que referenciar, porque já vários os seus deputados também referenciaram, o Sr. Presidente também aqui já respondeu, mas eu gostava de dizer o seguinte: a UTOP publicou no relatório em 2024, onde qualificava a redução da dívida em 2023 como artificial, argumentando que as aplicações em dívida pública nacional por parte das entidades públicas, onde se incluem os CEDICs, reduzem o valor consolidado da dívida que é reportado pelo Instituto Nacional de Estatística. Essa tese foi amplificada pelo PSD e pelo CDS, que acusaram o anterior governo de ingerência política e de querer um brilharete orçamental, e o próprio Ministro das Finanças, mesmo antes de o ser, falou em artimanhas contabilísticas, em truques para baixar a dívida e chegou mesmo a falar de uma instrumentalização política do IGCP. Mas a verdade é que em 2023 a dívida pública reduziu 9.500 milhões de euros, colocando o rácio abaixo de 100%, a contribuição das empresas foi residual, cerca de 106 milhões de euros, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
foi-se mantendo cerca de 50% da carteira em dívida pública portuguesa e, portanto, Sr. Presidente, gostava que me também comentasse estas questões. Abordar também as alternativas de financiamento, já aqui foram faladas no Panda Bonds, que eu gostava que me fizesse o balanço destas emissões, Sr. Presidente, e não vou agora enquadrar, uma vez que já foram enquadrados pelos anteriores oradores. Também relativamente aos Green Bonds, em 2024 as emissões chegaram a 4,2%, tal das emissões da dívida das administrações públicas da Europa. Todavia, o IGCP ainda não participa neste aliciante mercado. A minha pergunta era porquê, mas também já foi explicado porquê, e eu pergunto, não quer perder o comboio, não está preocupado em que possa perder o comboio neste instrumento também. E também, agora, acho que aqui ainda ninguém comentou este assunto, a 8 de setembro deste ano, o grupo francês BPCE, a quem foi vendido no banco, emitiu o primeiro Défense Bond, obrigação reservada a investimentos em defesa, colocando 750 milhões com forte procura no mercado. E eu pergunto, tenciona o IGCP a entrar neste mercado como forma de ajudar a financiar a despesa em defesa, como que Portugal, aliás o Primeiro-Ministro tem falado disto muitas vezes, e o Ministro da Defesa, como que Portugal está altamente comprometido no âmbito da Aliança Atlântica? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Dr. Pedro Cabeços. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, no que diz respeito à sua pergunta relativamente à procura de obrigações de tesouro por parte dos investidores domésticos e internacionais, eu remeto para aquilo que falei. Portanto, todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelo IGCP nas últimas décadas até, pretende precisamente acautelar a necessidade de maior financiamento por parte do Estado português. O Estado português, neste momento, tem, junto da comunidade internacional de investidores, uma posição privilegiada e eu penso que é resultado de todo esse trabalho. Portanto, eu como me referi inicialmente, nós temos programas de financiamento, e se calhar tocando na segunda questão que colocou do programa de SCP e de MTN, que são programas que têm uma flexibilidade acrescida, em que não existe um compromisso com o mercado. Portanto, as necessidades de financiamento serão preenchidas com o trabalho continuado no que diz respeito às obrigações de tesouro e aos bilhetes de tesouro, mas também através destes dois instrumentos. Queria só notar que, portanto, MTNs, em relação à sua pergunta concretamente, MTNs ainda não foi feita nenhuma emissão MTN. Em relação ao papel comercial, nós estamos neste momento a iniciar testes nesse sentido para garantir que tudo corre bem, uma vez que o programa foi assinado há muito pouco tempo. Portanto, a ideia é fazer uma emissão, não uma emissão pública. Portanto, isto não é como uma obrigação do Tesouro que é publicada no mesmo dia. Portanto, é um programa mais privado. Portanto, mas a ideia é ter estes programas preparados para, caso seja necessário, estejam disponíveis para que recorramos a eles para suprir as necessidades de financiamento. Relativamente à questão eu, se calhar, se não se importa, vou falar na questão de alternativas de financiamento de Green Bonds e de Defense Bonds, uma vez que todas elas são questões que andam à volta de formas alternativas de financiamento, porque, mais uma vez, o nosso grande objetivo é manter a liquidez na curva de rendimentos de obrigações do Tesouro, manter a liquidez nas linhas de bilhetes do Tesouro e, portanto, todos estes programas podem ser enquadrados em fontes alternativas de financiamento. Relativamente a Green Bonds, em relação a MTNs, eu já referi anteriormente que o programa de MTNs pretende ser um programa extremamente flexível e o caso das Panda Bonds é um exemplo precisamente disso. Pode justificar, em função da procura dos investidores, emitir uma obrigação numa determinada moeda estrangeira, pode justificar emitir uma obrigação com um perfil de rentabilidade diferente daquilo que é uma taxa fixa ou uma taxa variável normal, e nós
para ir de encontro às necessidades dos investidores, nós podemos recorrer a este programa para fazer esse tipo de emissão. Portanto, eu penso que com estes programas extra OTs e BTs, estamos devidamente acautelados para responder à época de alguma volatilidade que não se avizinha fácil nos próximos anos. Em relação, se calhar, em relação às defense bonds, que foi uma coisa que nós, diria felizmente, nunca tivemos de olhar. É uma coisa que nós estamos a analisar. Já tivemos algumas reuniões nesse sentido. Queremos perceber exatamente como é que funcionam a SAFE, as defense bonds, para perceber até que ponto de vista é que se enquadram na nossa estratégia de investimento. E o mesmo pode ser dito em relação às green bonds, ou seja, no que diz respeito às green bonds, já existe um enquadramento para as green bonds, sendo que a principal questão tem a ver com a questão da liquidez que nós não só retiramos das outras linhas de financiamento das OTs e dos BTs, peço desculpa por estar a falar sempre na mesma coisa, mas de facto BTs e OTs são o nosso foco. Então, ao retirarmos liquidez e não continuarmos a adicionar liquidez a essa linha e criar uma curva de rendimentos verde, parece-me que neste momento poderá não ser a melhor estratégia. É um produto em que a atratividade também tem diminuído para os emitentes. Se nós olharmos para os prémios das obrigações verdes face às obrigações normais, eles têm vindo a reduzir-se grandemente nos últimos anos. Portanto, a atratividade do ponto de vista estritamente financeiro, importa referir, é menos importante do que já foi. Em relação aos CEDICs, portanto, os CEDICs, como eu já referi, é a transformação de um produto de tesouraria numa fonte de financiamento. Portanto, é agarrar num dinheiro que está disponível na nossa tesouraria e que nós transformamos num produto de financiamento para dar resposta às necessidades de financiamento do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado. Obrigado. Passaremos então ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O deputado Mário Amorim Lopes tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Dr. Pedro Cabeços, Dra. Márcia Rodrigues e Dr. Rui Amaral, muito obrigado por estarem aqui hoje para esta audição. Tenho 4 questões. A primeira tem que ver com os certificados de aforro ainda continuarem a ser intermediados apenas pelo Banco CTT. Ou seja, qualquer um de nós pode ir ao seu home banking e comprar ETFs, CFDs, produtos de elevadíssimo risco alavancados, mas não pode comprar um instrumento de dívida pública. Tem de o comprar através do balcão do Banco CTT. E, portanto, porquê é que os certificados de aforro não são vendidos a retalho, em mercado, para que qualquer um os possa adquirir? Porque, enfim, faz todo sentido que assim seja, e porque existe um intermediário que, naturalmente, cobra a sua margem, e bem, faz parte do seu negócio. A segunda questão tem que ver com a maturidade média do estoque de dívida pública, que, como disse e mostrou, está à volta dos 7 anos. Também referiu que em alguns momentos de amortização, e nós lembramos-nos bem, de 2011, 2015, alguns momentos de amortização, fazer o rollover da dívida pode ser complicado e, portanto, isso sugere que faria sentido aumentar a maturidade média do estoque de dívida pública e, portanto, sobretudo quando a taxa de juro esteve em níveis tão reduzidos e com uma curva de rendimentos invertida. Portanto, a questão que eu coloco é porquê estes 7%, que aliás já tem aqui um histórico, não é? Creio que foram 5 ou 6 anos de 7%, e porquê é que não há aqui um esforço de aumentar essa maturidade média de estoque de dívida, até porque isso ajudaria precisamente com o rollover e com esses períodos de aperto da amortização da mesma. Depois, o terceiro tema tem que ver com, enfim, um tema tangencial ao IGCP, mas que diz respeito também ao GCP, que é o Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social. Por lei, este fundo está obrigado a alocar parte do fundo à dívida pública portuguesa. Isto cria um risco sistémico. Quando tive política macroeconómica na FEP com o professor Teixeira dos Santos, ele referia-se ao loop diabólico que houve na altura com os bancos, que detinham uma grande percentagem de dívida pública,
mas aqui aplica-se também esse risco sistémico. Ou seja, se houver por algum motivo um aumento das yields da dívida pública, ou seja, o preço nominal baixar, isso vai criar um problema ao Estado, mas também aos pensionistas, que de facto este fundo deve servir os pensionistas. Portanto, a pergunta que eu tenho para Vossa Excelência não é uma pergunta política, ou seja, não vou perguntar se politicamente concordo ou não com esta decisão do legislador. É técnica. A pergunta técnica é: qual é o entendimento técnico, numa perspectiva económica ou financeira, do IGCP, no caso do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, ter uma grande parte do seu portfólio alocada à dívida pública? Qual é o risco sistémico que isso representa? O facto de não haver diversificação desse risco põe em causa a rendibilidade, porque esse fundo de estabilização compara muito mal com outros fundos de capitalização por essa Europa fora. Portanto, a pergunta é técnica, não é uma pergunta política. Tecnicamente, qual é o entendimento do IGCP sobre o facto de cerca de quase metade do portfólio do Fundo de Estabilização ser alocado à dívida pública portuguesa? E, finalmente, a quarta questão tem que ver, de facto, com esses 100%, essa barreira mítica da dívida pública. Nós sabemos que, à luz creio que das regras do ESA, a contabilidade europeia, aquilo que está a dívida dentro do perímetro do Estado não está contabilizado e, portanto, isso cria aqui uma espécie de um subterfúgio para ser possível baixar artificialmente o rácio da dívida pública. E a minha questão é se o IGCP teve conhecimento dessa tentativa dessa instrução do Ministério das Finanças para haver aqui uma redistribuição da dívida no perímetro das administrações públicas, como aconteceu, aliás, com as águas de Portugal, precisamente para ser possível atingir este resultado que foi, de facto, atingido dos 100%. E era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra, então, ao Sr. Dr. Pedro Cabeços. 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas que tentarei responder. Em relação, permita-se, se não se importa, uma pequena correção, os certificados de aforo não são vendidos no balcão do Banco CTT, são no balcão dos CTT, que é uma diferença que eu penso ser importante, um esclarecimento que eu penso... Exatamente. Eu acho que, e foi uma tentativa que o IGCP tem feito nos últimos anos, no sentido de abrir os canais de distribuição dos certificados de aforo, uma vez que se nós olharmos para os números da quantidade de certificados, da proporção dos certificados de aforo que são distribuídos pelo CTT, são de facto bastante grandes. Como eu referi anteriormente, e a razão pela qual isso acontece tem a ver com uma situação única do CTT, ou não sei se será única, mas garantidamente que não haverão muitas mais instituições que tenham essas características, tem a ver com a capilaridade da presença do CTT nas várias zonas do país. Essa é a razão técnica pela qual nós continuamos a trabalhar com o CTT e continuaremos a trabalhar com o CTT. Como eu referi na minha apresentação, tem sido feito um trabalho no sentido de permitir que os bancos nacionais possam distribuir os certificados de aforo. Neste momento, apenas o Banco BIG aderiu ou aceitou esse trabalho. Os outros bancos, infelizmente, no momento em que foram consultados, não aceitaram. É uma situação que, para o IGCP, com vista precisamente àquilo que referiu, de uma redução das comissões que, obviamente, os CTT cobram, não é? Porque, neste momento, sobretudo, são uma empresa privada, portanto, aí tem o seu modelo de negócio e, portanto, naturalmente, que fazem que nos cobram pelo seu trabalho. A entrada em cena de outros bancos nacionais seria, obviamente, extremamente importante para que nós alargássemos os canais de distribuição e para que chegássemos mais eficientemente aos aforristas. A questão principal, no caso dos certificados de aforo, para mim, tem a ver com o projeto TDX, que é a capacidade que nós temos de ter uma plataforma digital onde as pessoas possam fazer precisamente aquilo que referiu, que é estar em casa e subscreverem certificados de aforo. Esse é o ponto ótimo. Como referi, nós temos sistemas que são extremamente antigos,
e que não permitem, neste momento, dar resposta às necessidades de uma app, como todos nós garantidamente temos no telemóvel, que permita comprar e vender os certificados de aforro. É um trabalho longo, como referi, é um trabalho que, dada a idade dos nossos sistemas, tem de ser feita com muito cuidado. Nós temos de responder a uma série de restrições do ponto de vista de branqueamento de capital, que obviamente obrigam a cuidados acrescidos. Em relação à sua questão relativamente à maturidade média da dívida pública, a maturidade da nossa dívida, obviamente, é fácil, do ponto de vista de mercado, estender a maturidade da dívida. Podemos simplesmente emitir a 30 ou 40 ou 100 anos, como alguns países já o fizeram. Obviamente, existe uma preocupação em termos de procura. Nós nunca olhámos para a possibilidade de estender as maturidades das obrigações de tesouro para além da maturidade dos 30 anos. Portanto, honestamente, não sabemos se seria possível ou não. Agora, existe, obviamente, e tendo em conta o comportamento mais ou menos normal de uma curva de rendimentos, isso traria um custo acrescido para a República, obviamente. Portanto, nós, neste momento, eu penso que os 30 anos de Portugal andarão nos 4,10%, 4,15%. Menos de peço desculpa. A nossa obrigação mais longa está abaixo dos 4%. Se nós extrapolarmos para uma obrigação com maturidade em 2040, 2055, teria uma yield superior. Bom, a expectativa seria de uma yield superior a esse nível. Isso, obviamente, tem uma implicação em termos do custo total da dívida, com benefícios naturais noutros setores da curva, nomeadamente a nível de risco de refinanciamento, porque reduzimos fortemente o risco de financiamento, mas quando olhamos para as emissões, temos de olhar para as várias implicações que esse tipo de emissões poderá ter para o custo da dívida. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Depois poderá formular para nós na segunda. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do LIVRE, deputada Patrícia Gonçalves, 5 minutos, tem a palavra. Muito boa tarde a todas e a todos, duas boas-vindas também, e agradeço a presença do Dr. Pedro Cabeços, da Dra. Márcia Rodrigues e do Dr. Rui Amaral. Relativamente às questões, nós temos 3 questões neste momento. Numa altura em que se fala de funcionários públicos e da pertinência do seu número, que em Portugal é de 15% do total de trabalhadores e, inclusive, é inferior à média dos países da OCDE, que é 18,3%, a primeira pergunta que achamos pertinente fazer ao IGCP é que se considera que tem os recursos humanos adequados para desempenhar funções tão importantes como as que detém. A gestão da dívida pública, em particular num contexto de tanta incerteza na economia global e a nível geopolítico, o que é, aliás, bastante destacado na mensagem inicial do vosso plano de atividades para 2025. A segunda questão prende-se com, em agosto de 2024, o endereço online referente aos produtos de dívida a retalho do IGCP, nomeadamente certificados de aforro do Tesouro e o Aforro Net, ter estado vários dias em baixo por haver um bug num processo de renovação geral de passwords, o que permitiu que um aforrador tivesse acesso a dados de um outro aforrador. Na altura foi afastada a hipótese de um ataque informático, mas a verdade é que este episódio revelou algumas vulnerabilidades do Aforro Net. E neste plano de atividades para 2025 vemos várias referências à modernização da atividade do IGCP, também ao nível informático. E esta atualização e o reforço da segurança do Aforro Net é para nós essencial para garantir que os aforradores podem estar seguros quanto às poupanças que têm depositadas em certificados de aforro e do Tesouro. Por isso, gostaria de perguntar que medidas foram tomadas e têm sido tomadas neste âmbito de maneira a reforçar com urgência a segurança do sítio digital, Aforro Net. Por último, sabemos também, e aqui já foi referido, e aliás está ali no slide, que o IGCP tem previsto o início da campanha para a conversão de certificados de aforro físicos das séries A, B e D
em digitais, com o objetivo de modernizar e simplificar a gestão de certificados de aforro. Já foi aqui referido mais que uma vez. Nós concordamos com o princípio, no entanto, achamos que seria necessário, da parte do IGCP, um acompanhamento bastante próximo a este processo de conversão, até porque, pelas leis das probabilidades e pelas datas em que estes certificados foram emitidos, existe, de certeza, um número considerável de aforradores detentores destas séries, que serão pessoas mais velhas, em média, e que poderão ter mais dificuldade, ou em alguns casos, até uma certa desconfiança na transição para o digital. Podem se sentir mais seguras estas pessoas tendo o papel à sua frente, todos nós sabemos do que é que estamos a falar, todos temos pais, avós, e gostam do papel, de tocar, não é? E nesse sentido achamos que é preciso um acompanhamento próximo e com bastante sensibilidade a esta transição e gostaríamos de saber como é que estão a prepará-la. Obrigada. Muito obrigado pelas suas perguntas, Sra. Deputada. Portanto, vou tentar responder por ordem às suas perguntas. Relativamente aos recursos humanos adequados, sim, eu acho que nós temos, obviamente que vivemos no mercado concorrencial, no mercado de trabalho, não é? E, portanto, estamos sujeitos a todas as dinâmicas desse mercado de trabalho que qualquer outro agente económico tem, mas eu diria que temos garantidamente os recursos humanos necessários para atingir os nossos objetivos. Em relação ao Fornet, eu gostaria imenso de lhe dizer que é impossível que venha a acontecer, como terá a imaginar, eu eu comentava com o Sr. Presidente precisamente isso, eu acho que é muito difícil, que tendo em conta todas as evoluções tecnológicas que nós vemos todos os dias, que eu possa dar uma garantia de 100% que não vai voltar a acontecer. O que aconteceu está remediado, por isso é que o sistema teve fechado duas semanas, e foi uma coincidência de exatamente mesmo no nosso segundo, dois aforristas terem entrado na sua plataforma da Fornet exatamente ao mesmo tempo. Portanto, isso já não vai voltar a acontecer, agora não lhe posso garantir que não hajam outro tipo de eventos que possam levantar problemas. Dois pontos em relação a isso. O primeiro ponto é o TDX pretende... Um dos principais objetivos do TDX é precisamente garantir que o IGCP tem um sistema disponibiliza um sistema para os aforristas tão bom como qualquer outro. Novamente, eu penso que seria imprudente da nossa parte dizer que não vai voltar a acontecer, e o outro ponto que eu queria fazer é precisamente esse, em nenhum momento, graças a outro tipo de seguranças que nós temos no sistema, em nenhum momento as poupanças ou os certificados de aforro das duas pessoas em causa estiveram em segurança, e isso tem a ver com medidas que nós implementamos no sistema que garantem que qualquer montante que seja resgatado pelos aforristas só pode ser entregue a esse aforrista, ao IBAN que está associado ao número de identificação fiscal. Se me pergunta, poderia acontecer que o senhor tivesse feito o resgate, o dinheiro nunca ficaria para ele, iria sempre para a conta do detentor original do título. Portanto, mas estamos a trabalhar nisso, é extremamente importante. Os aforristas confiam no IGCP e no Estado português, que tem capacidade para manter seguras as suas poupanças, portanto, todo o esforço que nós possamos fazer no sentido de garantir que isso é uma realidade, iremos fazê-lo e estamos a fazê-lo. No que diz respeito à desmaterialização, tem riscos, obviamente. Eu acho que nós pretendemos acautelar esses riscos, em primeiro lugar, através do plano de comunicação. Eu não tenho aqui os números à minha frente, mas nós... Com o plano de comunicação inicial passámos de 36 mil para mais de 500 mil aforradores, que têm os dados em 3 anos, que têm os dados atualizados no Afornet, ou no SPAC, que é o sistema que está por trás. Portanto, agora, o esforço que vai ser feito no sentido de
no sentido que as pessoas utilizam os dados, vai ser feito um esforço muito maior. Já foram publicados em vários meios de comunicação, foi publicado junto do CTT, junto da ARTE, peço desculpa, informação nesse sentido. Portanto, nós consideramos que o risco de chegarmos a um ponto em que as pessoas não atualizem os dados e sejam penalizadas por isso é relativamente baixo. Relativamente ao seu comentário do papel físico, que eu considero extremamente relevante e acho que é extremamente importante, não só para as pessoas mais velhas, para algumas pessoas mais novas também, é extremamente importante esse papel. As pessoas vão receber um extrato. Portanto, quando do exercício de desmaterialização, as pessoas recebem um extrato oficial da conta em que diz exatamente quanto dinheiro é que têm nessa conta. Portanto, eu espero que isto responda a todas as preocupações, ou algumas das preocupações, mas obviamente que estamos disponíveis para melhorar não só o plano de comunicação, mas como todo o processo, porque existe, novamente, o principal objetivo aqui é tornar os certificados de aforro um instrumento o mais fácil possível de utilizar. Portanto, tudo o que nós possamos fazer no sentido de fazê-lo com segurança, faremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Cabeços. Portanto, terminamos assim a primeira ronda. Passamos então à segunda ronda com o grupo parlamentar do PST. Sr. Deputado Pedro Coelho, 2 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Dr. Pedro Cabeços, Presidente do GCP. A minha questão prende-se com a região autónoma da Madeira e com os certificados de aforro. Como sabe, a taxa de retenção liberatória em Portugal continental é de 28%, mas na Madeira é de 19,6%. A banca já resolveu essa situação, ou seja, a retenção é de 19,6%, mas para todos os madeirenses e porto-santenses que têm certificados de aforro, está a ser aplicada uma taxa de 28%. E, falando de um produto de poupança capitalizável e de juros capitalizáveis, os madeirenses e porto-santenses estão, no fundo, a perder muito dinheiro, porque é um produto capitalizável, a autonomia que temos permite uma redução de 30% e o IGCP não está a aplicar essa redução dos 30% e a banca já o fez. Estamos a falar de rendimentos de capitais, estamos a falar de uma taxa de retenção que aqui é de 28%, mas na Madeira já de algum tempo esta parte é de 19,6%. Portanto, a pergunta que lhe coloco é para quando a resolução desta situação, para quando a reposição dos rendimentos dos madeirenses e porto-santenses que têm aplicações em certificados de aforro, porque, efetivamente, a nossa taxa é mais baixa, mas a retenção que tem sido aplicada é de 28%, e falando de um produto capitalizável, não sei como e quando é que o IGCP vai resolver essa situação. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Partido Chega. 2 minutos, Sr. Deputado. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento novamente o Dr. Pedro Cabeços. Eu ia voltar àquela questão que fiz há pouco das Panda Bonds, que não me chegou a responder se teria então resposta para essa pergunta. Depois também já foi aqui falado, mas eu ia reforçar que é relativamente aos trabalhadores do IGCP, a indicação que nós temos é que tem 89 trabalhadores e tem 99 autorizados, ou seja, tem menos do que aqueles que estão autorizados. E aqui a pergunta que eu colocava era se tem dificuldade em reter esses talentos no IGCP, se tem necessidades de pessoal e se tem, tendo essa necessidade pessoal, que políticas é que esperam tomar para conseguir atrair esse pessoal. Depois outra questão que também é muito pertinente, tem-se falado aqui muito da redução da dívida, mas na realidade, e corrija-me se eu estiver errado, a nossa dívida em valor tem crescido sempre, ou seja, ela nunca teve um valor tão grande. O Sr. Deputado do PS tinha calma que vai perceber a minha pergunta. A minha questão é, na opinião do IGCP, no ponto de vista do IGCP, qual é a taxa de crescimento ideal que Portugal tem que ter de crescimento do PIB para a nossa dívida ser sustentável? Eram só estas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Passa então ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Sr. Deputado, 2 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o IGCP, e já se falou aqui bastante dos CEDICs, e o Sr. Presidente teve a oportunidade de falar como é um instrumento positivo para transformar a tesouraria em financiamento da República. O desafio que lhe deixa ser capaz de nos elencar
um único motivo pelo qual as entidades públicas não deveriam recorrer a SEDICs, um aspecto negativo, para podermos tomar uma conclusão se isto é ou não é um bom instrumento. Pronto, acho que é a conclusão óbvia que podemos chegar das suas declarações até agora. Não obstante, seria importante dizer que elas representam, de facto, uma fatia absolutamente minúscula do programa de financiamento do IGCP e da República. O segundo ponto é uma pergunta que deixámos e que não foi respondida: porque é que se deixou de fazer bilhetes de tesouro de 6 meses, recorrendo exclusivamente a bilhetes de tesouro de 11 e de 12 meses. Em terceiro lugar, perguntar qual é que é a vossa expectativa do ponto de vista da yield, das taxas de juro, do papel comercial e das notas de médio prazo, porque, ok, é uma diversificação, mas o que é que entendem que poderá ser em termos de sua colocação em mercado, e se vão estar abertos a investidores não profissionais, porque já teve a oportunidade de referir que será um procedimento privado e não um procedimento em mercado, e, portanto, como é que será alargada a base de investidores ou não destes instrumentos. As últimas duas perguntas que temos, uma delas já foi mais ou menos respondida, que é como é que pretende alargar, para além do Banco Big, a comercialização dos certificados da Forro. Parece evidente que, claramente, porventura é preciso aumentar as comissões de quem vende os certificados da Forro. Bom, se forem abaixo do valor do CTT, mesmo que sejam superiores ao valor do Banco Big, poderá valer a pena ainda olhar para essa margem de arbitragem para poder colocar em mais instituições financeiras os certificados da Forro à venda. A última pergunta que de facto temos tem a ver com o risco de crédito que a República tem. Porque nós, ao longo dos últimos anos, fruto do crescimento económico, fruto da redução da dívida, da melhoria do saldo orçamental, a República tem visto uma grande diminuição dos seus spreads face à Alemanha. Mas houve recentemente um evento de crédito que poderá afetar o posicionamento de Portugal, como afetou há 10 anos atrás o evento de crédito com o Banif. E esse evento de crédito foi o default na obrigação da TAP SPGS face às suas obrigações e, portanto, se sentiram nos investidores alguma consequência do evento de crédito do default da TAP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou usar os 2 minutos, eu vou só reiterar as 2 questões que ficaram por responder. Ou, novamente, qual é a opinião técnica, numa perspectiva económica ou financeira, do facto do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social ser obrigado a deter quase metade do seu portfólio em dívida pública, que riscos sistémicos é que isso acarreta, que impacto é que isso tem na rendabilidade, mas, sobretudo, os riscos sistémicos, essa falta de diversificação, e depois também saber se houve de facto aqui conhecimento de algumas instruções do Ministério das Finanças no sentido de facto tentar com que a dívida pública em percentagem do PIB, através desses fluxos financeiros que escapam ao ESA, atingisse artificialmente esse valor abaixo dos 100%. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Dr. Pedro Cabeços. Tem 8 minutos. Doutor, faça favor. Vou tentar responder por ordem. Portanto, em relação à região autónoma da Madeira, temos de facto esse problema. Devo notar que ainda não está resolvido para os certificados da Forro do ponto de vista do sistema, já resolvemos para os certificados de tesouro. Não resolve tudo, até porque os certificados da Forro têm, obviamente, uma presença muito superior àquela que têm os certificados de tesouro, mas é garantidamente um passo na direção que todos nós desejamos. Em relação, estamos para além disso. Em relação aos certificados da Forro, já começámos a devolver parte desse dinheiro que indevidamente foi cobrado. Portanto, toda a tentativa, novamente, e eu peço desculpa por voltar a tocar no mesmo ponto outra vez, os sistemas que nós temos são sistemas que são antigos, e, portanto, todas estas alterações que são introduzidas têm um processo de informático que é extremamente pesado. E portanto, nós, com
com muita pena nossa, nem sempre conseguimos responder às necessidades e às alterações que, do ponto de vista informático, que são necessárias. Mas posso garantir que nós estamos a trabalhar nisso. É uma situação que nós queremos, obviamente, resolver o mais rapidamente possível, mas que não depende exclusivamente da atuação do IGCP, uma vez, novamente, que implica alterações informáticas. Novamente, um dos grandes objetivos do DDX é que estas alterações, quer de taxas de retenção, quer de taxas de juro, quer de spreads, seja uma coisa muito mais fácil, muito mais automática, e que nós possamos de imediato refletir essas alterações nos nossos sistemas para que, obviamente, os aforristas não fiquem prejudicados. Porque, como disse, e obviamente tecnicamente muito bem, sendo produtos de capitalização, o problema do não pagamento acresce. Portanto, é uma preocupação que nós temos, é um objetivo concreto do IGCP, é precisamente resolver estas questões, mas obviamente, nem sempre as coisas acontecem à velocidade que nós gostaríamos. Portanto, posso apenas garantir que nós estamos a trabalhar nisso. Não lhe posso dar uma data, infelizmente. É porque são muitas contas a fazer. Peço desculpa, Sr. Presidente, porque tratando-se de um produto capitalizável, a lei foi alterada há mais de um ano. Há muita gente que tem certificados de aforro para fazer as contas do que é devido e ainda não foi pago. Irá dar certamente muito trabalho. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado. Em relação à pergunta relativa aos Panda Bonds, eu penso que me tinha perguntado se eu tinha estado envolvido nesta emissão. Não estive. Como lhe disse, as oportunidades têm de ser analisadas em função do contexto de mercado. Ou seja, novamente, eu penso que seria imprudente da nossa parte dizer que vamos voltar a fazer, porque dependerá, ou que não vamos voltar a fazer, uma vez que dependerá naturalmente das condições de mercado, das nossas necessidades de financiamento. Aquilo que eu volto a dizer e que repito é que o grosso do programa de financiamento da República centrar-se-á no futuro próximo em obrigações de tesouro e bilhetes do tesouro. Tudo o que seja este tipo de emissões serão sempre casuísticas e serão sempre dependentes do mercado e dos objetivos que nós possamos ter. Portanto, mas não lhe posso, infelizmente, dizer se vamos voltar a fazê-lo ou não, porque, infelizmente, não consigo prever. Mas, pronto, é obviamente o mercado para o qual nós olhamos e no diálogo que nós referimos, que temos não só com os nossos primary dealers, mas que nós também temos diretamente com os investidores. Posso dar um exemplo muito rápido, ou seja, supomos que nós fazemos um roadshow na China e que temos um investidor que demonstra interesse neste tipo de emissão, é uma coisa que nós garantidamente vamos olhar e analisar e perceber se nesse momento se enquadra naquilo que são os objetivos máximos de redução do custo de financiamento para a República numa perspectiva de médio e longo prazo. Portanto, em relação à retenção de talentos, eu penso que o IGCP, como qualquer outro agente económico, tem dificuldades ao nível da retenção de talentos. Quer dizer, nós não somos nem mais iguais, nem mais diferentes, peço pela expressão, do que qualquer outra instituição. Portanto, o IGCP está sujeito às regras de mercado, como deverá imaginar, há obviamente trabalhadores que nós temos, nomeadamente na parte informática, que têm uma procura agora que não tinham há 5 anos atrás. Portanto, é natural que nós como todas as instituições, todos os agentes económicos, estejamos sujeitos a esse tipo de dinâmica. Portanto, sim, estamos sujeitos a isso. Temos a mesma, não sei se temos mais ou menos dificuldade em reter talento, mas é garantidamente, mas novamente, como todos os agentes económicos, eu penso que é uma preocupação do dia-a-dia a questão dos recursos humanos e do talento que é importante reter novamente para atingir os nossos objetivos. Em relação à sustentabilidade da dívida, a dívida é sustentável. Portanto, com estas taxas de crescimento, a dívida é neste momento sustentável.
Portanto, se nós continuarmos a crescer ao ritmo que temos crescido e mantendo-se a inflação dentro dos níveis os níveis de conforto, chamemos-lhe assim, dos bancos centrais, a dívida é sustentável. Portanto, em relação vou começar pela pergunta que me colocou em relação aos bilhetes de tesouro, passámos de 6, 7 meses para 11, 12 meses. Não existe uma alteração estratégica no caso dos bilhetes de tesouro. Ou seja, os bilhetes de tesouro pretendem ter uma presença regular, que é dos fatores mais valorizados pelos investidores nacionais e internacionais no mercado. Portanto, não houve nenhuma alteração estratégica nesse sentido, e se me permitir, eu penso que é um período, é um acréscimo de curva demasiado pequeno neste mercado. Não consigo imaginar o que é que poderá levar, o que poderia levar essa alteração de orientação estratégica, muito honestamente. Mas sim, mas não houve nenhuma alteração estratégica em relação ao programa de financiamento. Sim, possivelmente no sentido de dar mais liquidez às linhas mais longas. Mas novamente, são estratégias normais de mercado, da mesma maneira que nós, se calhar, o ano passado fizemos emissão nos 10 e nos 30 anos, este ano já fizemos nos 10 e nos 15, provavelmente faremos, no programa de financiamento, está uma emissão nas partes mais longas da curva, mais longas, ou seja, acima dos 2 anos, portanto, ainda não sabemos e depende obviamente do mercado. Relativamente à questão da yield dos SCP, do papel comercial e dos MTNs, um dos objetivos fundamentais do IGCP é ter todas as fontes de financiamento alinhadas em termos de custo. Ou seja, o objetivo principal é que nós, a fazermos emissões de papel comercial de SCP, ou fazer, quer no curto prazo, ou de MTNs, essas emissões estejam alinhadas em termos de custo, não digo que seja exatamente o mesmo, mas que esteja alinhado do ponto de vista mais estrutural com as emissões de bilhetes de tesouro. Novamente, eu penso que é importante referir que poderão haver situações concretas em que nós poderemos considerar a possibilidade de oferecer uma remuneração mais atrativa, mas não estamos a falar de uma coisa minimamente expressiva. Falamos de pontos base. Portanto, não estamos a falar o exemplo que eu dei há bocadinho em relação às OTRVs, peço desculpa. Nós tínhamos, em 2019, uma situação em que pagávamos, a dívida pública portuguesa tinha yields de 50 pontos base mais elevadas do que temos agora. Portanto, nunca chegaremos a esse nível. Para terminar. Ok. Só para terminar, nós queremos alargar, nós estamos disponíveis, temos neste momento, se um Banco Nacional chegar ao pé do IGCP e dizer que nós temos interesse em distribuir os certificados de aforro, existe toda uma infraestrutura para possibilitar esse alargamento a este banco. Portanto, estamos disponíveis e temos todo o interesse. Obviamente que não procuraríamos não pagar mais do que aquilo que já pagamos. Não é? Muito obrigado, Dr. Pedro Cabeços. Dou assim por encerrada esta audição. Agradeço ao Dr. Pedro Cabeços, à Dra. Márcia Rodrigues e ao Dr. Rui Amaral a vossa presença na Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Não havendo mais a comunicar, dou por encerrada esta reunião. Uma boa tarde.